Fala pessoal, mais um ManzaCast na área. Bom, queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer lojistas, construtores, todo mundo ligado ao setor da construção civil. Também, quem quiser fazer um podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, no Jardim Aquários. Pode entrar em contato com a gente, que a gente aluga nosso estúdio aqui para vocês, beleza? Agradecer também os patrocinadores, Polo Vale Decor e Obratec Projetos. Hoje eu tenho uma convidada especialíssima. Nossa, a gente já tem uma parceria faz muitos anos, anos e Sim, anos aí, né? é verdade, é verdade. Arquiteta Juliana Sobia. Fala, Ju, beleza? Tudo bom? Show, satisfação imensa estar aqui com você, viu? Você que Que é um isso. profissional aí que eu admiro bastante também, né? Sim, Parceiro de longa data. E sempre que você tá lá nas nossas obras, eu fico tranquila. Gosto, beleza. confio muito em você. Quantos anos você acha que a gente já se conhece, que a gente faz projeto? Cara, eu acho que tem uma década aí. Será? Tudo isso? Ah, passa rápido, É né? mesmo, né? Passa, acho que Desde que eu tinha um escritório aqui no desde Jardim das você, Indústrias, você lembra? era Uma lá. casinha, velhinha. Lembro, acompanhei. Beleza. É, Show de a bola. sua carreira meteórica aí. Ó, que bom, né? A gente vai trabalhando e evoluindo ao longo do tempo Com aí, né? certeza, isso aí. Tá, vamos conhecer um pouquinho da Juliana Soubia. Vamos lá. A Juliana, conta pra gente aí, quem é a Juliana? Então, essa pergunta passa um filme na cabeça da gente, Com né? certeza. Quando você pergunta isso, Por porque isso que é uma pergunta bem ampla, né? bem ampla, porque assim, o que a gente é, né? O que a gente se tornou vem das nossas escolhas aí do passado, né? De Sim, tudo que a gente fez, né? E sim, por isso que é tão importante o nosso presente, né? Porque você com sabe que vai certeza. construir o teu futuro, né? Uhum. Então, nessa de passar um filme aí, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu fui, né? Da Não, criança mas que eu vamos lá. fui. Você nasceu aonde? Vou começar lá do começo, então. Vamos lá, então. Eu acho que é interessante esse começo aí. Eu nasci em Valentim Gentil, interior de São Paulo, São Paulo. região de São José do Rio Preto. Legal. E lá eu morei até meus 12 anos de idade, Uhum. onde eu tive uma infância super feliz. E tenho muito orgulho aí dessa fase também, né? E aí morei lá e desde aquele tempo, sim, já expressava algumas coisas aí de gostar de design, de arquitetura. Uhum. Já veio dali um pouquinho, Já sem fazia casinha de dúvida. boneca ali, decorando já os Eu deixava ambientes já. as casinhas de boneca, na verdade, os brinquedos saiu de lado É? e gostava de construir com pequenos módulos que eram as caixinhas de fósforo. Uhum. Fiat Lux, lembra? Eu gostava Lembro. só do miolinho dela, que era azul, Sim. então fazia um módulo padrão, né? E eu construía com aquilo um módulo padrão, tudo Legal. monocromático, Uhum. sabe? E depois na faculdade a gente aprendeu, né, a fazer as maquetes, as primeiras monocromáticas, Sim. porque ali a gente estudava melhor a volumetria. Então, Uhum. olha só, desde pequenininho eu já sabia que tinha que ser monocromático para Uhum. estudar a volumetria. E aí, quando você era adolescente, você já teve a decisão direto de estudar arquitetura ou pensou em algumas outras, sei lá, profissões, Possibilidades, né. Não, eu possibilidades? pensei em outras, meu pai era médico, né, e eu pensava em fazer medicina, Legal. pensava em fazer outras coisas, e aí na adolescência, né, ali no colegial, que foi que eu comecei a mudar isso e ver as minhas outras afinidades, né, com outros assuntos, e eu decidi fazer um teste vocacional que tinha no colegial naquela época, Massa. né. E e aí no teste vocacional ele deu algumas coisas como engenharia civil. Engenharia civil não, engenharia civil era a minha segunda opção, artes e arquitetura. Uhum. Aí eu fui ler Eu sobre estava a até profissão. curioso, porque geralmente quando dá artes, não dá engenharia, que um é Pois é, humanas e o outro é exatas. então é isso que eu Então, vou te contar. aham, Então no teste vocacional deu artes e arquitetura e sim. mais algumas outras coisas, né. Eu achei interessante a arquitetura, fui ler a respeito.
no guia do estudante que tinha na época, né? Uhum. E eu li sobre a profissão, como é que era o dia a dia da profissão, como é que era, a gente ficava parte no escritório, parte em obras, relacionamentos, e eu falei, eu acho que o Sim. dia a dia dessa profissão vai me agradar, Uhum. né? E Interessante. trabalhar com criatividade, e eu fui para isso, então, prestar isso, e a minha segunda opção, olha só, como muita gente tem essa confusão, não tem? Não te perguntam, qual que é a Tem. diferença entre engenharia e arquitetura? Não é? Total. Sempre me perguntam também, né? E hoje para mim é muito óbvio, lógico, né? Mas Sim. na época eu também tinha essa dúvida com 18 anos, 17, né? E a minha segunda opção era engenharia civil. Graças a Deus não, não precisou. Não, mas é bom também. Bom engenharia Não, também. acho que se Se complementam. apaixona ali pela profissão, Eu acho que tal. se complementam totalmente. Não tem essa coisa de ter rivalidade entre engenheiros e arquitetos de jeito nenhum. A gente se complementa. Aham. Adoro engenheiros. Sim. Ainda bem, hein? Com Ó, que senão tava certeza. correndo perigo aqui. Complemento maravilhoso, tem que ter, Uhum, né? E aí foi muito feliz aí na escolha. uhum. Eu vi que você estudou na UEL, né? Que é em Londrina. Conta pra gente Sim, essa passagem lá em Londrina. pois é. Então, eu prestei lá, Lugar eh, super, que parece super legal, né? Eu fui pra lá uma vez, sim, achei a cidade bonita, tal. é uma cidade linda, Uhum, é uma cidade linda. E aí passei lá na UEL, Universidade Estadual de Londrina, que é período integral lá, então a gente estudava bastante, tinha uma grade curricular imensa, né? A gente não imagino. quase não tinha tempo de fazer estágio, só nos 2 últimos anos, que era obrigatório, a gente tinha ali um tempinho, umas janelas para O tempo fazer era só pras festas, né? trabalho. Aí Mas você. nem tanto, né, Aham. mas que era muita coisa mesmo, e tinha períodos, assim, que a gente se via estudando de manhã, de tarde à noite. Então Sim. era muita coisa para estudar, muito conteúdo mesmo, né. Uhum, Professores maravilhosos, foi um período maravilhoso da minha vida. E aí eu fui fazer então o estágio obrigatório, primeiro no IPU, que era o Instituto de Planejamento Urbano de Londrina, extremamente organizado, prefeitura da mesmo? prefeitura, Maravilha. onde eu aprendi muito lá eh, aí depois fiz estágio também com outro professor, o Alardes Caroleski, lá da universidade também, Uhum. e aí foram Lá em esses Londrina mesmo. lá em Londrina mesmo. Legal. Aí me formei, fiquei super feliz em me formar, Uhum. me sentindo já, né, arquiteta, não estou arquiteta, E agora, sou né? arquiteta, né. E agora? Foi uma felicidade imensa passar no vestibular de arquitetura e uma felicidade imensa também me formar, Sim. né. E aí eu trabalhei 1 ano lá em Londrina, no Uhum. escritório de uma outra professora também, a Que Célie legal. Simão. Que continuou por lá, então. Fiquei 1 ano lá, Beleza. amei, assim, foi uma segunda escola para mim ter trabalhado aí nesses lugares, né, Uhum. junto com a Celes, aprendi demais, né. Uhum. Sempre tive sorte de trabalhar com pessoas muito generosas, né, que me ensinaram bastante Sim. e caí, assim, nos lugares certos, né, de Aham. pessoas que pudessem me ensinar bastante, né. É, por mais que a faculdade tenha uma grade curricular Por ali, tal, tudo, mas o trabalho mesmo se aprende no estágio, né? no Porque estágio. a faculdade é o didático de cada matéria ali, tal, É. tudo, que muitas vezes você nem aplica no dia a dia da profissão, né? É É, bom para você ter o conhecimento sobre os assuntos, né? Mas você não, sem dúvida. muita coisa você não usa, né? Exatamente. E a minha você falou, né, de arquitetura ser humanas, lá na UEL eram exatas, Imagino que é era federal, né? Rapaz, devia de ser e quase uma faculdade de aí, engenharia pô, a lá. gente tinha muito cálculo, Puxadaço. física, resistência de materiais, Uhum, então mas tudo isso, assim, é lógico que a gente, né, trabalha mais com arquitetura, mas eu tenho como discutir, né, com sim. os engenheiros, não fazer nada que seja, que não dê para fazer, vamos dizer assim, a gente Uhum, entende, né, o que a engenharia vai falar, né, então a uhum. gente é uma troca muito mais próxima. Beleza, show de E bola. E é. aí depois você voltou, foi E pra. daí eu fiquei 1 ano lá em Londrina e resolvi ir para São José do Rio Preto, que era a região ali de onde eu morava mesmo, né, Uhum, e tinha um outro escritório de arquitetura lá, que eu queria muito trabalhar, eu conheci a arquiteta lá, né, sim. e mandei o meu currículo e ela me aceitou, que é a Cláudia Togni,
que é uma Maravilha. excelente profissional também lá de São José do Rio Preto, e trabalhei com ela quase 3 anos. A gente tinha uma interação também maravilhosa, Bastante tempo, né? bastante tempo, né, todos os lugares que eu trabalhei, eles me davam bastante autonomia também, que eu acho Sim. que é aí que a gente aprende também, né, Uhum. bastante. Você tendo a oportunidade de se expressar ali também na arquitetura, a gente consegue desenvolver e aprender bastante. Por isso que eu acho que eles foram muito generosos comigo, Certo. né, nesse ponto, da gente se desenvolver como Uhum. profissional. Que esses escritórios, eles já faziam arquitetura, trabalhavam com interiores, como é que funcionavam? Fazia aquelas renderizadas, tal, tudo? Então, veja bem, né, lá em Londrina, Ou era no CAD ali, aquela olha, você sabe que eu peguei essa transição, né, da sim. prancheta para o CAD, para o AutoCAD, Da prancheta? da prancheta. Oxe, É, na prancheta era brabo, hein? no Ipu eu fazia prancheta, fazia as praças, escolas e No tal, vegetal? no vegetal, né, Maravilha. e depois passava para o nanquim, lógico, os desenhos executivos, né. Uhum. Então peguei essa transição, sim. Aí quando eu fui para o escritório da Celes Simão, também fazia bastante arquitetura, bem menos interiores naquela época, né. Sim. Eh, Naquela época até era meio pejorativo você falar decoração, né. Uhum. Então era arquitetura de interiores e olhe lá, né. Então lá a gente trabalhou muito arquitetura Ninguém e mais fala essa palavra decoração, né? Tudo ainda interiores tem, hoje em dia. ainda tem. É que você tá É, mais no meio de não tenho arquitetos, né. escutado muito isso por aqui. É. Não, por aqui é E que você tá aí, no meio de vamos lá. profissionais, né. Mas no meio de leigos, todo mundo: "Ah, eu quero fazer decoração na minha casa", e Sim. vamos explicar direitinho. Mas sim, aí, trabalhava bastante arquitetura, aí lá na Celes, ainda em Londrina, que eu passei então da transição para prancheta para computador, Uhum. mas a gente até as perspectivas eram feitas à mão, né, muito desenho à mão, que eu acho que faz parte também da Sim. gente conhecer tudo aquilo, né. É, Muito hoje em dia o livro pessoal não faz mais, físico. né? Não, Um ou hoje em dia outro não, mas desenha à eu mão quando o sonhava com cara é isso. muito habilidoso, né? É, Aí o cara faz à mão. sim, mas aí a gente tinha que desenvolver isso, porque Uhum. você tinha que se Com certeza. expressar, né. Mas até hoje eu ainda acho que a lapiseira é uma forma de se expressar muito mais rápida, muito mais espontânea, né. Uhum. Então, ainda os meus primeiros esboços sempre são com a lapiseira, papel vegetal e aí Legal. depois é que a gente passa tudo para finalizar no computador, né. Uhum. Mas eu acho que é muito mais, sabe, orgânico, vamos dizer assim, você começar no Beleza. E aí você ficou 3 anos nesse escritório em São fiquei José do Rio Preto. fiquei 3 anos lá com a Cláudia, a gente trabalhava bastante arquitetura também, da mesma forma menos interiores e mais arquitetura, e a gente tinha uma interação maravilhosa, aprendi muito lá com ela. Uhum. E depois disso, trabalhei um pouco lá, em Rio Preto e teve uma oportunidade de trabalhar aqui, né, em São José dos Campos, e eu vim para cá. Então, e a cidade super me acolheu, né. Sim, muita gente é de fora, né, aqui e tal, uma Pois é. cidade fantástica. É, Adoro, né. Eu não nasci aqui, mas eu cresci a vida inteira, sou é. daqui, então amo a cidade. Eu Muito vim bom. para cá em 2005. Uhum. E aí, não conhecia ninguém e tal, e o trabalho que a gente veio para fazer, na verdade, era um loteamento, né, Uhum. e a gente estava trabalhando com isso e resolvemos nos mudar para cá, porque ficava mais próximo, a gente gostava da região, aquela coisa, né, do Uhum. clima. São José do Rio Preto é muito quente, né, uma região muito É próspera, muito mas é quente? Eu achei que era muito. parecido. Não, é muito quente, muito seco. Uhum. E aqui a gente gostou logo de cara, né, e aí ficamos por aqui. Daí, por uma infeliz coincidência, o zoneamento lá de onde a gente estava fazendo o loteamento mudou, não era mais residencial, de uma hora para outra ele virou industrial, então Aqui aquele aqui em São José? não, era em Santa Isabel, era uma área em Sim. Santa Isabel. Então para não morar lá, que era uma cidade menor, né, a gente veio morar aqui em Uhum. São José dos Campos, e aí falei: "Bom, então agora eu vou começar a enviar os meus currículos, né,
para as construtoras, para os grandes escritórios de arquitetura, certo. porque até então eu achava que eu trabalhava melhor em equipe, né? Uhum, Trabalhava para alguém, vamos dizer assim, né? Ficava ali no coadjuvante, vamos dizer assim, né? Que não sim, caia tão coadjuvante assim. Mas eu achava que tinha que ser isso, né? sim. Só que não foi bem assim, né? As pessoas, eu já tinha 5 anos de formada, já era sênior, né? Já tinha um bom conhecimento, e as pessoas não Aham. quiseram me contratar naquele momento, e eu fui obrigada a empreender. Sim, porque assim as pessoas querem pegar um estagiário, por questão de custo também e É, tal, tudo, entendo. né? Então, eu Aí, imagino que tem esse lado também. Você é ali de uma federal, com muita estadual. experiência, era estadual, né? É. Mas não, sem dúvida, aí não houve contratação nenhuma, eu precisei empreender, Uhum, precisei me virar, né, e foi assim, uma grata surpresa do universo para mim, né, que eu percebi que era muito melhor você sim. empreender, né, assim, começando como todo empresário, meus trancos e barrancos, não tinha feito ainda MBM, né, vim fazer recentemente, mas aí você mostrando o teu trabalho direitinho, Uhum, né, as pessoas te conhecendo, você sim, acaba tendo um lugar ao sol ali, né, sim. então não tem como não dar certo. É, você começa a dar aquele medinho, né? Mas será que eu vou ter trabalho? Será que tudo vai acontecer? Sim, Aí você começa um pouco inexperiente e tal, e com os anos, né, vão se passando ali, você vai entendendo como é que funciona a empresa, como é que, sim, né, cada setor, como atender o exato. cliente. Você já tinha uma bagagem ali de arquitetura, né? Tinha, Só que assim, o que que eu vejo? Que o arquiteto ele é uma empresa. E tem muitas outras coisas que de repente a pessoa não é tão boa em gerir, o financeiro, pessoas, uma série de coisas envolvidas ali, que dependendo do tamanho do seu negócio pode ficar um pouco complexo, né? Não é exatamente, verdade? é verdade, é bem isso mesmo, foi Uhum. muito isso que eu senti, mas a gente tem um feeling, né, de que você precisa ir para frente mesmo Sim, assim, né. naturalmente. Naturalmente. Então, é lógico que você tem que se submeter a alguns tipos de trabalho no começo, né, Uhum. mas com aquela garra, aquela vontade de querer mostrar. Sim, E foi isso que aconteceu, né, você começa beleza. a mostrar o teu trabalho, as pessoas vão te Uhum. conhecendo, indicando e tal, né. A cidade Comecei também muito boa, muitos condomínios, né, muito trabalho, né, na exatamente. área da arquitetura, né, Eu evoluiu tinha um bastante aqui a nossa cidade, sim. nesse sentido. Bastante, nossa, evoluiu demais. De Uhum. 2005 até agora, a olhos vistos, assim, né, a É, cidade e acho que você pegou parte dessa evolução, né, 2005, peguei um bom nesses muito, muito. Uma 15 anos cidade aí, mais um pouco, sem dúvida. Nossa, eu lembro bastante coisa que aconteceu aqui. nesse começo, a gente tendo que fazer um pouco de E muitos tudo, condomínios, né, e vai lançando um, vai lançando o outro, vai lançando o outro e o impressionante, trabalho vai continuando, né. sem dúvida. Uma cidade muito muito boa. E assim, nesse começo, né, que eu precisei trabalhar, então, com algumas coisas, eu fui convidada para fazer análise de projetos para alguns Me condomínios. lembro. Você se lembra? Opa, me E lembro. aí eu fiz isso para vários condomínios aí no começo, né. Mas é bom, né, um E eu achava, sabia? negócio Porque eu falei: ali. "Se eu tenho que trabalhar com isso, eu vou fazer o melhor que eu posso, né, vou me inteirar da Uhum. legislação". Talvez, fosse E aí considerada até um pouco chata, porque eu levava bem a risca ali, e foi onde eu aprendi bastante também, sabe, uhum, sobre topografia, sobre legislação, sobre o que tem que ser ali. Eu trocava muita ideia com a diretoria também, né, dos sim. condomínios, Quais e condomínios que você fazia análise? fiz reserva do Paraty, mais recentemente até no Chácara Senimbura, fiz Jaguari, Alto da Serra 6, que Legal. mais? É por aí. Então, nossa, aí chegava lá, trocentos projetos lá para aprovação e tinha que aprovar no condomínio, aí chegava tudo na tua mão. Chegava tudo na minha mão. Aham. Pois é, chegava E ali e aí foi você onde tinha eu que pegar conheci ali conheci muitos dos colegas. fazia no CAD ou fazia no papel mesmo essa análise? Ele protocolava lá um papel e você como Ah, não, a funcionava gente isso? tinha ainda planilhas em Excel, né, e Uhum, os documentos eram todos em Word, então era mais esse tipo de controle que a uhum. gente tinha, né. Ah, mas não era a planta em si, seria
ou o Não, sim, projeto de mandava o arquitetura? projeto, mas era meio assim, né, alguns enviavam digitalmente, mas a aprovação final tinha que ser então, impressa, Uhum. né, E aí e você fazia um relatório sobre aquele projeto, né, se alguma coisa não se conferia. alguma coisa não conferia, eu realmente era bem rígida nesse aspecto. É que não dá para quebrar o galho, né, tem que Não, porque seguir eu a respondia a uma seguir a norma diretoria, do né. condomínio, né, então Exatamente, você não tinha tem uma como diretoria ali. atravessar isso. Não, de jeito nenhum, eu tinha que responder diretamente àquelas pessoas, né, e Uhum, aos outros condôminos, né, sim. então E o mas volume de trabalho, era uma loucura ou era tranquilo? você fala de análise de De análise. projetos? Não, não era muito loucura assim não, dava para Sim. levar legal e, né, e ter meu escritório também de Hum, arquitetura. E mas aí foi nessa época também que eu conheci bastante os colegas da região, sim. né, que eu achava que a gente até às vezes tinha alguma coisa, uma certa briguinha ali, né, porque Uhum, eles não entendiam por que que não podia de certa regra e tal, mas isso pelo contrário fez com que a gente se aproximasse bem mais, sim. né, foi bem interessante aí, né, a gente conhecer os Uhum, bons profissionais aí da região. Mas foi um trabalho legal. muito legal, foi É, e eu bastante desenvolvimento. imagino que você fazendo análise, estando ali, bem inserida no mercado, muitas oportunidades devem ter aparecido ali, projetos, Então, você sabe clientes. que para mim foi mais uma oportunidade de aprendizado, porque os projetos que chegavam até mim já Hum, tinham profissional, né, já tinham um sim. arquiteto. Não era muito ético da minha parte, Não, eu tô de falando forma assim, de alguma, repente né. você tá ali no condomínio, alguém tem um terreno, de repente contratar você e ir direto ao Mas você sabe que não acontecia isso. não? Não. Todos os projetos que eu fazia Eu achei vinham de uma que outra um trabalho forma. dessa forma podia ter trazido visibilidade para você no mercado, entendeu? Por isso que Trouxe eu tô autoridade imaginado. sim, né. Traz um pouco mais de autoridade, né, um pouco mais as pessoas te veem com um pouco mais de credibilidade, né, Sim. por entender bastante ali das leis, enfim. Mas não, meus trabalhos vinham de outros contatos, né, Uhum. e ali foi onde eu conheci bastante as pessoas Da da região aí, né. região. É, a verdade é isso, mas foi um grande aprendizado Uhum. também para mim, assim. É, hoje em dia, né, a gente tem o nosso grupo querido aí, o Polo Vale Decor, Sim, ele já faz uma conexão muito legal dos profissionais, tal, tudo, então é as pessoas verdade. acabam se conhecendo ali, né, todo mundo se conhece e tal, Pois é, tudo, troca uma figurinha ali. troca uma Eu acho figurinha. muito bacana, né. É Até verdade. mesmo questão de lojistas, né, eu sou lojista lá na Polo, né, você ter uma proximidade com o lojista, tal, tudo, e de repente alguém precisa de um profissional, pergunta para um lojista, para alguém, então pode acontecer aí uma indicações, né. Também, acho que tudo relacionamento, né, Com certeza. networking faz parte, a gente nunca sabe de onde vai vir, né, Uhum, então tem que estar aberto aí, tem que estar com o radar ligado para tudo, né, faz legal. parte. E aí, bom, eu também fiz o MBM, agora vem a pergunta, né. Você foi lá fazer aquele curso para empresários, tal, Fui, tudo. fui. Como é que foi essa experiência? Por que que você quis ir fazer? É, Também ali você tem vários empresários, né, trabalhando, também tem um network muito bacana, também. né. Também Conta tem o pra gente aí essa networking. passagem aí. É verdade. Na verdade surgiu da vontade de sair um pouco, né, do conhecimento técnico e Uhum, entender um pouco mais o outro lado, né. Na verdade eu entrei no IBM pensando realmente no networking, né, e pensando em entender um pouco melhor o mundo empresarial, só que aí a gente percebe que é muito mais um autoconhecimento, né. com certeza. A gente vai se entender melhor como líder, né, como Uhum, empresário, como pessoa, porque as sim. empresas são feitas de pessoas, né, não são produtos, não Uhum, são nada, são as pessoas que fazem aquilo, né. Então a gente se autoconhecendo,
de acordo ali com as matérias que eles vão aplicando, né, a gente tem como gerir de uma forma muito mais humana Uhum. e até espiritualizada, por que não, né. Sim, Então eu acho que foi mais esse autoconhecimento aí que me levou para um outro nível, vamos dizer assim, né, de entendimento. Porque aí legal. eu fui entender que eu não sou arquiteta, né, que eu sou empresária. A Exatamente. gente precisa entender, né, e pegar esse papel pra Arquiteta também, gente. né, mas, Também, rapaz, também. assim, ó, vamos lá. Você é o departamento de vendas, departamento financeiro, departamento de projetos, atendimento ao cliente, tudo, né? Tudo, tudo, a E aí cabeça você não sabia, não, né? Até cair essa ficha gigante aí. exatamente, a gente ia levando Sim. aí do jeito que dava, né, Uhum, até você entender, muitas coisas a gente até já praticava, mas não tinha muita segurança, porque não sabia se era por ali ou não. uhum, Então eu acho que foi algo, assim, muito, muito válido mesmo na minha vida, legal. ter feito. É, o cliente chega lá, quer fazer um projeto. Conta pra gente como é que é o caminho desse projeto. Oi, Juliana, quero fazer um projeto ou vou comprar um terreno e fazer um projeto. Conta Sim, todos é. esses passos aí. Eu acho que esse processo até da escolha do terreno é Muito. muito importante. E atualmente eu tenho um know-how para auxiliá-lo nisso também, Aham. né? Para ele ver ali as condicionantes desse terreno e, inclusive, se ele vai ter alguma vista cênica, né? Se ele vai ter um pôr do sol bonito ali das janelas, se Uhum. ele tem uma mata, algo que a gente deva prestar atenção, né, Sim, além da de insolação, topografia, outras coisas, né. sim, Então, eu acho que esse auxílio é interessante. E certo. muitas vezes eles chegam ali com algumas opções, né, e eu ajudo a Opções equacionar de terreno, você está de dizendo. terreno. Aham, Já começa legal. ali. E aí, escolheu o terreno. Vamos partir para o projeto. Vão partir para o projeto, aí eles se sentam normalmente comigo mesmo, Aham, eu faço o briefing, né, que certo. eu entendi que um briefing bem detalhado é a chave de muita coisa, né. Uhum, A partir do momento em que a gente começa a fazer esse documento aí bem ramificado, né, com uhum, bastante, eh, detalhes, a gente começa a ter um projeto muito mais assertivo. Muito certo. menos alterações. As alterações são pontuais, são coisas bem menores, né. Uhum. Então, não é mais aquela alteração de partido. Primeiro fecha o projeto, as divisões, para depois continuar, né? Que, putz, retrabalho Não, é o às fim da vezes é picada. mudança de partido de projeto, se você não tem um briefing bem feito, Sim, né. Então você tem que refazer, sei lá, ter 10, 12 alterações, às vezes, né. Já isso. aconteceu no passado, Sim. mas atualmente a gente tem, assim, quase Hum, 80% dos vai nossos refinando, né? projetos vai refinando, Vai a aprendendo maioria sem com os anos alteração. aí. É, Sim. sem alterações Quando chega no final, significativas, já tá redondo já sem o dúvida. projeto ali. Aí o processo que eu desenvolvi no meu escritório foi assim, desse briefing, né, esse documento eu envio então para a família, por exemplo, se é um caso de uma casa, né, uma Uhum, residência, eu envio para a família esse documento onde eu peço para que eles façam um brainstorming sim. entre os familiares ali, né, para responder os itens, de cada ambiente. Uhum, Então eu abro bastante ali todos esses itens, sabe. sim. E para eles pensarem ali em tudo aquilo, né, de forma conjunta na família, porque muitas vezes eles sabem que querem: "Ah, eu quero uma casa, assim, milhares de imagens na cabeça", né, Sim. mas E assim, cada um tá pensando uma coisa cada um ali, né? pensando O uma filho, a coisa. esposa, o marido. Sim. E com esse briefing fica muito mais claro, inclusive para eles, Sim. sabe. E aí facilita então, estando mais claro para eles, fica mais claro para mim também, Uhum, e aí fica, assim, quase 100% assertivo, né. E aí uhum, eles me devolvem esse documento respondido da forma como eles quiserem ali, bem espontâneo, né, sim. e a gente faz uma outra, reunião presencial, de preferência com os membros da família. Aí já faz um pré-executivo ali, um anteprojeto ou não? Na Ainda não? verdade, ainda é um briefing, né, Ainda tá no é um briefing. processo, é um Entendi. processo. Então eles fazem primeiro sozinhos, né, a família toda Certo. pensando ali, espero que seja sempre divertido entre eles, né.
a gente mudar um pouco essa Ai, ai, cara, ai. né, de que tem que ser Aham. tenso. Não, se Sim, divirtam com fazendo, certeza. né. E devolvem para mim esse documento. A gente Uhum, marca uma reunião presencial, se possível, né, porque uhum. aí eu vou fazer as minhas anotações em cima ali do que eu vejo, né, do Do que brainstorm vai deles. conversando ali Vai na hora, né, conversando, no vai tirando feeling muita ali. coisa, porque além do que está escrito ali, do que eles falam também, do dia a Sim. dia da família, né, como é que funciona e tal, as preferências, muita coisa O você pessoal leva a capta. referência também, assim, de fotos, o estilo Ah, sempre, deles, né. ou Eu eles não eu não olham os peço, na verdade, porque aham, eu com procuro certeza, né, para você ir na direção correta. procuro captar isso conversando, Sim, né, mas eles gostam sim de levar sempre, né, Pinterest, né, e sim. muitas outras imagens aí da internet, e Uhum, a gente vai refinando aquilo tudo, e a partir disso, então, eu tenho mais um parâmetro para fazer uhum, os projetos, né, é um documento aquele briefing. sim. Então a gente documenta aquilo lá, e a partir dali, item por item, né, a gente tem que equacionar tudo isso, já pensou, são tantos parâmetros, tem hora que eu paro para Muitos, pensar isso, né, muitos. quantos parâmetros que a gente tem que levar em consideração para fazer um projeto, Sim. né, É insolação, o próprio complexo. terreno, as vistas. É claro que depois de um tempo, Posição, né, um os tempinho ali, quartos, tal, depois de uns tudo. 20 anos trabalhando, Já a gente já vai faz isso meio que automaticamente, né. uhum. Mas eu lembro que nos primeiros anos de faculdade que a gente tinha projeto, era desesperador, dava vontade de chorar. Virava a noite ali, Dá nossa, vontade de preciso chorar e fechar sair essa casa correndo. aqui. É, porque eram muitos parâmetros, como é que eu vou fazer, né? Como é Uhum, que tal? Isso só você fazendo mesmo, né? E uhum. tendo muitas referências, estudando muito, né? Então, aí a partir disso surge Beleza. Aí você faz uma planta baixa primeiro antes de começar a renderizar, fazer aquelas normalmente imagens. sim. Normalmente na primeira apresentação é uma planta layout, né? Sim. Mais lúdica, onde ele vai enxergar ali, vamos dizer assim, tudo que cabe na planta, né? Já mobiliada, Uhum. com uma escalinha Está humana. dentro, se o sonho dele está encaixa dentro da casa. É, mas isso no briefing a gente já discute Sim. muito também, né, porque aí Uhum. você já vai perceber se ele tá um pouco fora do que, né, de de budget, de sonho e Sim, tamanho do terreno e 1000 coisas, né. sim. Então você tem que ser meio psicólogo ali, isso é que é a beleza, é interessante da profissão, né, a Aham. gente tem que entrar nessa seara aí, né. Mas sim, aí a partir disso tem que ser uma planta lúdica, é uma planta Sim. layout normalmente, mais lúdica, onde ele vai perceber então, as circulações, né, entradas, saídas, onde eu posso ter jardim, onde serão as aberturas, setorização dessa própria casa, né, a parte íntima da casa, a parte de serviços, a parte então de lazer, como é que a gente setorizou, o porquê de tudo isso, né. Uhum. Então a gente explica todo esse conceito para Certo. o cliente, e Uhum. ele é capaz de entender tudo isso, Com né. Então, certeza, quando você com explica, certeza. fica muito mais claro para ele também. E a partir desse layout, então, sendo aprovado, a Uhum. gente parte para Fachada. a volumetria externa, né. Uhum. As volumetrias externas, o que eles chamam de 3D, né, estão loucos para ver o 3D, né. Sim. Quero ver o Imagina, 3D. imagina, eles devem ficar doidinho, né? Fica Ficar louco sem para ver. dormir, né? Nossa, quero ver, porque para eles é isso, é materialização da Sim. coisa, né. Aham. Mas eu sempre explico que é um processo. Você Uhum. tem que é muito importante que a gente tenha esse processo e nunca é perda de tempo. Pelo Sim. contrário, né, você está ganhando tempo ali de fazer uma coisa que vá se Uhum. aproximar muito do sonho dele, né. Então Sim. super necessário, todo o tempo despendido em projeto, Aham. é muito necessário. Você faz a parte de interiores também? Faço também, faço E também. aí depois que tem uma planta já com, se diz o 3D, a fachadinha pronta, aí vai partir para o A interiores, fachadinha ou você, quando hein, você está na planta baixa, você está falando igual o fachadona, cliente. fachadona. A volumetria externa. Olha, você viu? Tô aprendendo. Volumetria A externa, desculpe. volumetria, poxa, e aí é o que é vulgarmente chamado as fachadas, né, eu quero ver as Aham. fachadas. E aí, mas quando você vai criando a planta baixa, já vai tendo um layoutzinho ali, Sim, que sim, já. depois aquilo vai ser transformado Exatamente. no interiores, né? É essencial que Por conta de encaixar os móveis, tal, tudo, é, né? Sala de TV, cozinha, a posição das com coisas. certeza, nesse layout já vai ali bem definido
nessa planta, né, já vai bem definido o layout, porque a gente tem que definir sim. circulações, né, a partir do mobiliário, por exemplo, a dimensão dos ambientes, o que Uhum, que você vai precisar ali dentro, tudo isso captado do briefing, né, o que que você vai precisar ali dentro, né, o que que o cliente sinalizou que ele quer dentro daquilo ali. uhum, Então, a partir disso, é essencial que você já tenha um layout bem definido, né, mesmo que certo. isso venha a ser mudado ou a ser mais desenvolvido no projeto de interiores Uhum, depois, né. Mas sim, e uma curiosidade é que hoje em dia as casas elas são muito integradas e muito sim. integradas com o exterior também, né. Então muito voltadas, por exemplo, à área de lazer, muito integradas com o jardim, Uhum, com a parte de verde ali. Então, muitas vezes, quando a gente mostra a volumetria, que deveria só ser volumetria externa, a gente acaba mostrando também um pouco de interiores ali das áreas, sim. as áreas sociais, né. Uhum, Sempre, porque é tudo muito integrado, muito vidro, integração visual, então a gente acaba já dando um bom direcionamento de como vai ser esse interior aí, né, dessa casa. sim. Acaba sendo assim. Legal. E com o projeto de interiores, você entrega a parte de luminotécnico? Como é que funciona? Quais são os projetos? Quais que são as entregas aí dos Então, projetos da Juliana Sobia? pois é, a gente no nosso pacote arquitetônico, por exemplo, né, Uhum, que vai desde eu falo que o briefing é a parte integrante ali do projeto, uhum, né, sem ele, não é possível atualmente se fazer, né. Então, 15% ali, vamos dizer, do nosso tempo e do budget vai destinado a esse briefing, né. Aí a partir dali, toda essa parte de desenvolvimento, né, os 3D, até a parte do desenho executivo. sim. Então, estando, por exemplo, aprovado a Aí tem volumetria, prefeitura também, né? sim, Condomínio, sim. um monte Estando de aprovado, então, a passos aí volumetria no caminho. externa, a gente parte para o projeto executivo, que é feito lá dentro do meu escritório também, Uhum, que é um desenho técnico, né, que certo. aí já não é mais aquele desenho lúdico que o Aí tem cliente um monte de entende, cota, um monte de cotas, medida. tabelas, Aham, cortes, que só a gente entende, né. aham, Mas, assim, quanto mais detalhe tiver, quanto mais, vamos dizer assim, mais redundante e sim, poluído aquele desenho, né, melhor, porque é um documento também, né. sim. O desenho executivo é um documento. É, e na verdade, na hora da execução, às vezes, quanto mais medida, melhor, né? Para o pedreiro, para quem está fazendo Sim, a sim. obra. É, Então, aquilo lá é informação mesmo para com certeza. o pessoal da obra, né? Eu Porque falo para se minha faltar equipe. uma medida ali, putz, aí Não, pode. não se preocupem em ser redundantes, Aham, coloquem mesmo. Se já tem aqui, coloca ali também, e não aham, importa. O importante é sempre ter uhum, bastante, né. E aí durante também esse desenvolvimento a gente percebe que é importante a gente já entregar no nosso pacote arquitetônico a luminotécnica também, sim, né. Então fizemos aí alguns cursos de especialização porque na hora de fazer, então, os complementares, que são o uhum. elétrico, hidráulico e estrutural, talvez o engenheiro eletricista? O engenheiro elétrico? Não, Eletricista. o engenheiro eletricista, né. Elétrico é só se ele fosse tivesse eletricidade, ele Então, é fosse que a maioria elétrico. fala assim, né, engenheiro Não, eletricista e isso é uma confusão, é né, uma no confusão mercado. também. É, todo mundo fala. Mas o engenheiro eletricista, ele talvez não tenha essa obrigação de ter esse desenvolvimento estético, né, para ele desenvolver a parte dele, que seriam mais o quê? Cabeamentos, quadros Sim, elétricos, uhum. quantidade de material, É que cargas, né. o que que acontece, para a gente fazer lá no escritório, é complicado, entendeu? Porque a gente lança os pontos, se não tiver o luminotécnico, a gente lança os pontos lá que a gente acha que é necessário. Só que, mesmo quando não tem um projeto, a gente manda isso para um cliente ou para o arquiteto para ele aprovar, Sim, porque esses que vão dar revisão. Por quê? Quando está desenhado, integrado na arquitetura, já tem a televisão no lugar certo, a iluminação, o interruptor que vai acender em tal lugar, que vai iluminar um cordão de luz, ou, né? Então já fica tudo certinho. Então sim, a sim. gente faz em cima disso. Quando não tem isso, a gente não tem parâmetro nenhum, né? Então fica Exatamente. solto o projeto. É.
é muito Aí ruim, na verdade. é, Eu acho, né? Acho com não. Eu certeza. afirmo que uma casa num condomínio fechado não merece ser executada sem um projeto de interiores e sem projetos complementares, entendeu? Com Porque certeza. é uma casa de alto padrão ou de um padrão médio alto, né, que ela vai ser executada como uma casa de padrão baixo. Então, isso Exatamente. ele já está, sei lá, denegrindo a casa dele ali ou desvalorizando um imóvel aí. E outra, não é nem seguro, eu penso, né. Não, nem um pouco, Nem um pouco seguro, né, você fazer sem os complementares, poxa nem um vida. pouco. Então a Não, gente mas é que percebeu tem gente que faz estrutura, sim. né? E deixa os outros complementares para, sei lá, o eletricista, tal, tudo. Pois é, né. Não é muito Não, eu acho que também aconselhável. não é nada E aconselhável. pode trazer prejuízo para a obra também, na É, seguinte questão, né? O cara não tem um projeto, ele vai lá, marca os pontos, depois fica faltando alguma coisa, ele tem que quebrar, puxar um cabo depois, não foi pensado, não foi planejado. sim, Mas não, acho que isso, assim, para um grande escritório de arquitetura, isso não acontece, né? Porque geralmente já vem tudo bonitinho, desenhado com ali, certeza. projetado e já vem certinho pra gente, né? Exatamente, já A vem o gente há muitos anos pacote, já né. trabalha junto e sabe que isso acontece. Eu Sim, estou dando esses exemplos aqui para falar para o público aí, né, sobre o que a gente já viu aí no mercado, né, com que certeza. pode acontecer. É, que a gente já percebeu, né, o que dá certo, o que que não dá certo. Uhum, Então, no nosso pacote de projetos arquitetônicos já vai a luminotécnica também, porque sim. é essencial, né. Todos os projetos o cliente fecha interiores ou não? Nem todos, Sim, nem todos. Como acontece também do meu escritório fazer interiores para arquitetura de outros escritórios. sim. Então, atualmente, isso é uma demanda nossa também. Bom, A gente bom, trabalho, né? super, sem problema nenhum. Isso Maravilha. acontece também, Legal. normalmente. E aí, conte os planos aí para 23, como é que estão as coisas? Então, aí vamos mudar o escritório fisicamente agora, de lugar, depois de do mesmo lugar desde 2012, né. Uhum, Então chegou o momento aí de uma nova fase, legal. acho que a mudança é sempre positiva, eu acho, né. Uhum, Eu acho que sempre esse movimento traz novas energias, com traz certeza. uma nova fase aí, né, comemorar os nossos 20 anos de atuação em arquitetura. Então eu acho que diversificar um pouco mais também, né, agora na Sim, pandemia, ficou bastante residencial o nosso trabalho, certo. as pessoas nos procuraram bastante para fazer residências, reformas, Uhum, adequações, interiores de apartamentos, de casas e tal. E agora eu acho que é o momento da gente também diversificar mais para corporativo, uhum, comercial, beleza. e mais por essa linha aí, né, a gente vai atuar mais por aí também. Então, Ju, fala um pouco aí sobre o seu hobby, sem ser a parte de arquitetura. O que que você gosta de fazer no, nas horas vagas aí? Conta pra gente aí um pouquinho da Juliana. Então, Lúcio, eu acho que a gente tem que ter, né, esse tem que ter um hobby, algo uma válvula de escape, algo que a gente goste muito de Sim, fazer, né, como eu vejo você fazendo aqui o ManzaCast, sim. se divertindo, Toco guitarra fazer, também, né, toca adoro. guitarra, enfim. Mas é que eu vejo aqui o ManzaCast como sendo, uma outra atividade tua, né, que Sim, não é a principal, mas é uma uhum, atividade que você faz e se diverte também, sim, né, com lógico com certeza. bastante responsabilidade, mas é algo que a gente tem um certo alter ego, assim, né? Algo Uhum, que fala pela gente e a gente se diverte fazendo. Eu gosto muito de vinhos, sim. e então comecei a estudar sobre isso, né? Uhum. Na verdade, tudo começou quando Dá eu uma era. aulinha pra gente aqui então. Ah, Bora, vamos fazer o Manza Wine, poxa. Vou bora. fazer, vou alugar o teu espaço aqui, começar a Aham. fazer uns podcasts aqui sobre vinho. Não, vamos dar uma dica que o pessoal tá assistindo hoje aí. Fala assim, um pouquinho de cada coisa, o que que harmoniza com o quê.
Ah, tô explorando Tá você agora, explorando hein. aí, mas eu acho legal na verdade, sim, eu sou uma estudiosa do assunto, né, Uhum, sou uma enófila. Enófilo, o que que é? É a pessoa que realmente gosta, se interessa pelo assunto uhum, e estuda a respeito, né. A uhum. diferença então do enólogo, o enólogo é quem fez a faculdade de enologia, né, que trabalha mais com a vinificação, que tem um conceito mais técnico disso Sim. tudo, né. O enófilo, ele gosta mais de degustar, estudar sobre as vinícolas, a Aham. história de cada vinho, e realmente cada garrafa tem uma história, isso que é envolvente no vinho, né. Uhum. Mas na verdade, tudo começou, né, quando eu era adolescente ainda, É? para começar Olha que legal. de como é que isso, né, esse envolvimento com o vinho começou, não que eu tomasse naquela época, Uhum. mas acontecia o seguinte, na casa do meu pai, o meu pai, ele tinha um livreto que se chamava Guia de Vinhos Larousse, que era do Manuel Beato, que ele é sommelier das Casas Fasano. Ó. Então há muitos anos, há décadas, né, então ele comanda todas as adegas ali do Grupo Fasano, e esse livreto que ele lançou, ele discorria ali sobre os principais vinhos da Uhum. adega que, sei lá quanto tempo atrás aí, quase 30 anos atrás, estou me entregando aí, né, mas Sim, quase 30 anos atrás, o Brasil ainda não tinha muita tradição de vinhos, né, verdade. Agora então acho que tá bem alto. Não sei agora se é porque eu sim, tenho, tomado bastante, né, as pessoas que vão em casa, a gente sempre toma vinho, né. sim, não, mas você tem razão, os vinhos nacionais estão aí muito muito bons, os do Novo Mundo inclusive, né, mas na época que eu lia aquele livreto, por curiosidade, porque eu O achava que que é o Novo engraçado, Mundo? Brasil? Novo Mundo, América do Sul, Ah, Austrália, entendi, Estados Unidos, entendi. que eles chamam de Novo Mundo, porque a vinificação fina começou realmente Tem no um na vinho Europa, né. top lá da Califórnia em casa. Do No dia Novo que a gente for Mundo. lá, a gente toma um. Aí sim, Show Napa de bola. Valley, é. Muito bom. Mas então, quando o Manuel Beato fez a primeira edição desse guia de vinhos, né, eram os vinhos europeus. E normalmente Sim. eram os vinhos mais top possíveis ali, Uhum, né. Chateau Petrus, Chateau Margaux, enfim, das grandes vinícolas ali tradicionais da Europa, né. E aham, ele discorria a respeito desses vinhos, ele fazia então uma análise gustativa deles todos, e escrevia ali em breves palavras, porque era um guia somente, né, uhum, em breves palavras o que ele sentia ali no paladar e nos aromas desses vinhos, né. uhum. Então os vinhos europeus eles são Notas de notas de café. Hã? então, isso que era Frutas engraçado. vermelhas. Frutas vermelhas, é claro, né. Mas quando eu lia esse livrinho, o que me chamava a atenção era justamente isso, os vinhos europeus, eles têm uma característica de ser, pelo menos naquela época, muito complexos, né, eram vinhos, Sim. realmente, assim, muito bem elaborados, vinhos que se guardava, então, o vinho complexo muitas vezes não é fácil de se tomar para quem não conhece muito, né. Aham. Mas o que ele discorria ali era, por exemplo, o que que ele falava, coisas assim como: esse vinho notas de couro molhado, notas de suor, notas de galinheiro, notas de estábulo, Nossa notas de senhora, hein. copas, juro. Notas de esterco? Es Ih, rapaz, não vou tomar esse não, mano. sim, que cheira tijolo molhado, não sei o Sim. quê. E tinha as coisas também mais Aham, bonitinhas, né, frutas do bosque, né. aham, Então eu lia, eu dava muita risada daquilo, porque eu não uhum, conseguia entender direito. Eu era uma adolescente, não uhum. tomava vinho, nada. Então eu Não, comecei mas você folheando. agora que você entende, né, cara, você experimenta. E aí, tá sentindo notas de quê? Você fica meio perdido. Mas quando a pessoa te dá o norte, você acha aquele sabor no Exatamente. na degustação, né. Então. Barato isso, E na muito legal. verdade, sem dúvida. Então eu achava tudo começou eu achando muito engraçado, folheando aquilo e Uhum. achando que eu nunca seria capaz de chegar nesse Hum, nesse nível aí, sim, né, de sensibilidade, porque na certo. verdade é um desenvolvimento sensorial, né, Uhum, quando você faz análise gustativa de um vinho, né, uhum, você desenvolve sensorialmente e isso é importante até para tua vida depois. Você com pode levar certeza. isso para tua vida, Uhum, né, esse desenvolvimento de todos os sentidos para degustar. Na certo. verdade, é isso a degustação mesmo
técnica, né, você tem que se concentrar tanto ali, a ponto de você utilizar todos os seus sentidos, Aham. né, inclusive as suas memórias afetivas, né, Uhum. tudo aquilo que você traz da tua vida e é lógico, muito treinamento, né, você tem que treinar bastante, Ah, muito gostei tem dessa que parte do treinar, tem que ser do generoso, né. muito treinamento aí. Mas conta Sim. pra gente, qual que seria, assim, quais são os seus preferidos? Eu sei que eu gosto de Cabernet Sauvignon, tal, tudo esses que a gente Uhum. tem no mercado, porque eu não sou um grande entendedor, né, mas conta aí pra gente. O que Então, que tem de bom aí que eu o que que eu vou fui aprendendo? Que atrás? na verdade o vinho é uma bebida que ele vem normalmente para realçar a comida que você tá Uhum. ali, né, comendo naquele momento. Então ele não é pra gente tomar, Devia ter tomado uma tacinha hoje, tem um lá em tacinha, casa, né, tal. Ontem eu tomei, hoje não. trazer No aqui, né, almoço, não. Tem aí. podcast. Ah, A gente pode tomar uma brindar daqui daqui a a pouco, pouco, daqui a vamos pouco. fazer um brinde. É. Mas, na verdade, o vinho é para realçar, a comida, né, Uhum. então ele surgiu como isso mesmo, para ser esse coadjuvante Sim. e harmonizar com a comida, né. Aham. Então o vinho que eu gosto vai depender realmente do que a gente está comendo ali. Entendi. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Depende do prato então, né. depende do prato, você pode começar ao contrário também: "Ah, hoje eu vou tomar um chardonnay barricado, o que que isso harmoniza com o quê?", né. Uhum. Aí a gente vai procurar, então eu vou ter que fazer, de repente, um peixe, vou ter que fazer frutos do mar, vou ter que fazer uma massa com molho branco, algo que harmonize com esse vinho. Ou Uhum. pode começar ao contrário: "Ah, hoje nós teremos então camarões salteados, o que que eu vou abrir de vinho", né. Só tá falando coisa boa, hein. Tá Ô, dando beleza. mas eu curto muito os chardonnays, sem Uhum. dúvida nenhuma, e dos tintos eu atualmente curto mais, os tintos um pouco mais leves, né, porque é normal quando a gente conhece pouco achar que só os vinhos tintos é que tem mais valor, né, que são Aham. realmente vinhos, e eu pensava dessa forma, né, logo que Sim. eu pude começar a tomar vinho, né, eu achava que os vinhos mais potentes, aqueles mais tânicos, mais, Aquele taná que ele é encorpados, bem o taná é um dos mais tânicos realmente. é, É, nossa, chega é. a pegar na Aí boca. você tem que harmonizar com algo que tenha realmente a mesma potência, um prato que seja, Sim. né, que No não. churrasco, não. Ou Sim, até costela. daria. Olha aí, até poderia sim, porque Sim. um não pode, vamos dizer assim, matar o outro, né. Um não Aham. pode você não pode ressaltar mais o vinho, porque aí ele mata o sabor da carne. Não, o Sim. ideal é que seja uma explosão de sabores, né, Aham. onde você possa harmonizar isso. É Uhum. você trazer então, eh, essa que você tenha mais prazer comendo, né, Beleza. aquilo. Então varia muito, depende muito do que você vai comer ali, né. E tem Beleza. Parabéns aí pelos seus dotes de como que é o nome? enófilo, né. Enófilo? Você Estudioso, né, sou você tinha estudiosa falado de outra vinho. palavra ali no começo. Acho que não. Enólogo não, não sou. Não, não é enólogo, você tinha falado. Enófilo, Enófilo, isso, enófilo. enófilo, Eu me lembro que era enófilo. outra Apreciador, todos nós somos, né, maravilha. mas eu gosto bastante de estudar o assunto, Aham. sim. Beleza, show de bola. Mais uma habilidade aí da arquiteta Juliana Sobin. Então você contrata um projeto, ela já vai te dar umas dicas de vinho, né, e Com também convida para ir na casa quando estiver pronto, né, e fazer certeza também, uma degustação. exatamente, Maravilha. Parabéns aí pelo seu trabalho, né, de muita gratidão aí por muitos anos de parceria que nós temos aí também. Gratidão é toda minha, Lúcio, porque assim, você sabe que a gente desenvolver e homologar um parceiro não é fácil, né. Com A certeza. gente que indica é uma responsabilidade muito grande. Sim, Então e eu posso dizer que a gente tem muita confiança aí, né, em obrigado. você, na Obratec, que é um grande Maravilha. prazer trabalhar com vocês. Obrigado. Galera, show de bola. Papo hoje aqui, Juliana Soubia, 20 anos de carreira aí. Nossa, muitos projetos aí já executados e Sim, muito mais ainda vão rolar. comecei por Beleza? novo. Não. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. Um abraço.
Espera aí, só um pouquinho. Esqueci de falar para você fazer os agradecimentos aqui nessa câmera aqui, né, para quem você quiser, fique à vontade aí, Ah, poxa pode vida, olhar ali para aquela para câmera lá. aquela câmera ali, né. Isso, Bom, um agradecimento maior aí já fiz para você aqui, né. É uma é honra estar aqui com verdade. você e ter parceiros maravilhosos como você, realmente fazem a diferença aí no nosso trabalho, né. A Uhum, gente, não faz nada sozinho. Gostaria de agradecer o meu braço direito lá no escritório, que é a Natália, uma arquiteta maravilhosa, e a gente tem uma afinidade muito grande. Eh, e enfim, todos os nossos clientes aí que confiaram, né, na gente, eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa confiança deles, né, os clientes sim, que a gente fala que, são clientes já de carteira, né, aqueles com que certeza. fazem sempre fizeram a casa, agora estão fazendo interiores, estão fazendo clínica e sempre estão com a gente aí no Indicam nossa também para os caminhada, amigos, né, para os indicam, parceiros, tal, tudo. sem dúvida Maravilha. nenhuma. Beleza, valeu Juliana pelo papo, Valeu. valeu galera, um abraço, até o próximo MansaCast. É isso aí.